Uma travada. Deixa eu ver aqui o que houve. Parece que travou. Deixa eu ver. Beleza. Passou. Então, calibração, né? O assunto que a gente vai tratar aqui, só está passando com o mouse. Certo? Então, a motivação da calibração é o próprio sistema de medição. Ele é que é o foco, então, dessa calibração, tá? Então, tem que se confirmar o que está se medindo. Nós sabemos que os sistemas de medição vão dar indicações, a gente já viu isso. Como é que eu confirmo, posso confiar nessa indicação? Então, a resposta está aí na calibração, né? Onde, explicando através desse fluxo, nós temos um padrão, nós vimos a questão dos padrões, tá? Né? E vamos rever aqui na parte de calibração. Então, o padrão, comparado a um sistema de medição, eu tenho uma indicação. Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Então, ó, padrão, então temos padrões na calibração, tá? E sistemas de medição. Então, esses sistemas de medição são comparados aos padrões e eles fornecem, então, indicações. Essas indicações, então, são fonte de avaliação e de comparação com esse valor verdadeiro. Ou seja, conhece-se esse valor do padrão e compara-se a esse padrão ao sistema de medição para ver se ele está medindo corretamente. Então, de forma prática, é isso. Tá? O certo aqui é um padrão. A gente avalia se o sistema de medição, que é o próprio instrumento, entenda quando eu usar a expressão sistema de medição, estou falando dos diversos instrumentos de medição. Então, essa comparação, essa relação entre os dois vai dar uma indicação, e aí eu comparo com esse valor, tá? Aí, verdadeiro. Tá? Então, aqui tem o conceito sobre calibração. Tá? Então, dei uma lida no material, como eu falei. Tá? Então, eu já expliquei aí o que é calibração através desse fluxo anterior aí. Nada mais é que a confirmação das indicações de um sistema de medição e a comparação dessas indicações com os padrões, tá? A gente já viu o que é padrão, o que são os padrões, mas a gente vai ver mais na frente aí. Então, padrão pode ser uma medida materializada, normalmente é uma medida materializada, pode ser um instrumento de medição, né, que é um padrão. Que a gente vai ver a calibração direta, ela usa outros instrumentos de medição, certo? Então, um material de referência, um sistema que é destinado para isso, tá? Especificamente, comparar os sistemas de medição. Tá? Então, de forma geral, ou uma medida materializada é um padrão, ou um instrumento de medição que dê indicações padrão. A gente vai ver o que é a calibração direta mais na frente. Então, só para ilustrar, a massa padrão, né? E os padrões, a gente vai ver a questão da rastreabilidade, ele tem vários padrões, então, ligados uns aos outros, como se fossem padrões filhos, né? Então, daquele primeiro padrão até todos os padrões, e o padrão, por exemplo, utilizado no laboratório de calibração, ele tem um outro padrão que é o pai dele. Eu havia falado sobre essas questões aí. Deixa eu tirar aqui. Resultados da calibração. Eu vou falar de resultados da calibração mais na frente. Dei uma lida, né? O primeiro contato aí, mas a gente vai apresentar aqui, na continuidade, um relatório de calibração, um exemplo, que a gente vai ver todos os resultados de uma calibração. Então, aí, ó, é importante diferenciar
essas três palavrinhas aí dentro da metrologia. O que é verificação, o que é ajuste, o que é regulagem? São coisas diferentes dentro da metrologia, apesar de parecer ser a mesma coisa, ser até palavras sinônimas aí no português. Mas na metrologia, então, elas têm significados específicos, certo? Primeira, verificação. Então, a verificação ela é similar a uma calibração, só que de uma forma simplificada. A grande diferença entre calibração e verificação é a questão dos padrões que são rastreáveis dentro da metrologia legal. Então, a metrologia ela tem um ramo dentro normativo, né, que utiliza padrões para da garantia das medições, da garantia, né, do que está sendo medido por um determinado sistema de medição é confiável ou não, tá? Então, o que garante a confiabilidade do instrumento é a calibração e o padrão que ele utilizou para fazer essa calibração. Então, a verificação, que é um tipo de calibração simplificada, não utiliza padrões que são rastreáveis, tá? Dentro da metrologia legal. Eles muitas vezes acompanham instrumentos, é uma medida, para que seja feita alguma verificação para saber ali no momento da medição se aquilo ali está correto ou não. Então, tem vários instrumentos que, na sua aquisição, ele já acompanha algum tipo de padrão para uma verificação antes da medição, certo? Então, essa é a grande diferença entre medição e calibração e verificação. Ajuste. Então, as duas palavras aí, ajuste e regulagem, né? É interessante a gente analisar até as duas juntas, porque qual a diferença aí de ajuste e regulagem? O ajuste, então, é um ajuste, como está dizendo, mas só que realizado por um técnico especializado, onde ele vai mexer, às vezes, internamente num instrumento, no sistema de medição. O ajuste pode ser realizado em calibrações, por exemplo. É como se fosse um conserto do instrumento. Ele está sendo ajustado ali para medir corretamente, ou por ele não estar funcionando corretamente. Então, os ajustes dentro da calibração, eles devem ser mencionados, né? Se o instrumento foi ajustado pelo técnico ou não, qual tipo de ajuste que ele sofreu. Isso é uma informação importante para a garantia da medição desse instrumento que está sendo utilizado, certo? Então, esse procedimento dentro da metrologia é chamado ajuste do instrumento. Então, o feito ajuste normalmente vai se mexer se o instrumento for digital, eletrônico, mexe em alguma parte, ou na parte mecânica dele, algum ajuste é feito ali. Tá? A regulagem, então, que é uma palavra parecida aí, a diferença é o quê? Que a regulagem pode ser um procedimento comum, né, em alguns sistemas de medição. Por exemplo, zerar um relógio comparador. Isso é um tipo de regulagem. Você zerar um micrômetro digital, né? Você fechar ele ali, né? E zerar. Então, essa é uma regulagem que ela é feita pelo usuário do instrumento, por quem está fazendo a medição, e não incide em qualquer alteração do mecanismo do instrumento, da parte construtiva dele. Tá? A regulagem é normalmente um tipo de ajuste que é simples, que é feito para zerar, por exemplo, aí dá um exemplo da zeragem de uma balança, né, que é tirar a tara. Então, tirar a tara é uma regulagem. É um procedimento mais simples. Muitos instrumentos exigem essa zeragem, né? Relógios comparadores, apalpadores, os instrumentos digitais como paquímetro, micrômetro,
exigem esse momento de zeragem antes da medição. Tá? Ok? Então, essa é a diferença aí entre o ajuste e a regulagem. Vamos passar. Métodos de calibração. Então, ó, métodos de calibração, temos dois, basicamente. O da calibração direta, que utiliza o padrão diretamente no instrumento. Tá? Então, se sabe, então a calibração aqui, né? A calibração direta. O sistema de medição é a balança. Então, o sistema de medição vai dar uma indicação. Deixa eu puxar de novo aqui. Ó, o sistema de medição vai dar uma indicação que está mostrando aqui, certo? O padrão já tem uma medida conhecida, uma indicação conhecida. Então, eu comparo. Então, observe que o que caracteriza a calibração direta é que eu estou usando o padrão diretamente no sistema de medição que está sendo calibrado. Então, essa é a calibração direta. Outro exemplo de calibração direta também, né? Eu tenho o bloco padrão de referência utilizado diretamente no sistema de medição. Tá? Aí, calibração direta. E aí, então, só para caracterizar bem, o sistema de medição vai dar uma indicação e o padrão ele já tem um valor verdadeiro convencional. Eu comparo esses dois valores e a diferença disso, lembre, é o erro sistemático, né, que a gente já viu aí. O erro sistemático que vai gerar a tendência, que vai gerar a correção. Só para lembrar lá no nosso início, né? Vocês já fizeram exercício sobre isso. Agora, a calibração indireta. Calibração indireta, então, aí, ó, um exemplo. Alguém tem um padrão de velocidade? Então, nós sabemos como é que a velocidade é medida no seu padrão, lá, a velocidade da luz, né? Nós vimos isso aí. Mas, ó, para eu calibrar o instrumento de velocidade, que faça a medição de velocidade, o velocímetro, eu tenho que comparar esse velocímetro, na verdade, a um outro velocímetro que é o padrão. Então, ó, veja aqui. Então, tem uma indicação do velocímetro do veículo, é isso que está mostrando. Certo? O velocímetro do veículo. Aqui, ó. E o velocímetro padrão. Indicação do padrão e indicação. Então, há uma diferença, né? É aquele erro lá. Compara os dois valores. Esse é considerado uma calibração indireta, porque eu não estou usando um instrumento diretamente no sistema de medição. O sistema de medição, então, é esse velocímetro. O padrão é um outro instrumento que eu estou fazendo a mesma medição com o instrumento padrão com o sistema de medição que está sendo calibrado. Então, isso é uma calibração indireta. Então, aqui, ó, só para exemplificar, para ficar claro no diagrama, tá? Sistema de medição a calibrar dá uma indicação e o sistema de medição padrão também dá uma indicação. Então, tem que comparar esses dois valores aí. E aqui está a grandeza, né, que eu estou fazendo medição, mensurando. Aí. Ok? Eu vou parar o nosso vídeo aqui, tá? Na rastreabilidade, para que não fique muito longo, como eu falei. Estamos quase chegando a 20 minutos. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. No segundo, eu vou dar continuidade a partir do item 5.4, rastreabilidade. Bons estudos, aproveite o vídeo e até o próximo.